Glória a Deus. Sabe, as nossas crianças aqui, elas são realidades. São seres por quem Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Um dia, nós somos como elas. E hoje chegamos à vida adulta. E na vida adulta, muitas vezes nós fazemos coisas, experimentamos coisas que acabam quebrando esse ciclo de bênção, essa ternura. É tão lindo ver as crianças soltas, verdadeiras. Sabe por que nós nos emocionamos? Porque nós vimos um louvor tão puro, tão pleno. Ninguém estava preocupado ali se estava cantando melhor, mais bonito, mais alto. Todos eles queriam apenas adorar ao Senhor. E depois de tudo que nós vimos nessa linda apresentação das nossas crianças, onde os nossos corações foram conduzidos por alguns episódios marcantes da Bíblia, nós vimos a criação, onde Deus manifesta a sua bondade, o seu poder, a sua grandeza. Passamos pelo Egito, quando o povo escolhido por Deus para cumprir um propósito de Deus na terra, em reaproximar as nações de Deus, é liberto do Egito. Seguimos um pouco mais à frente, chegamos em Jericó, onde as muralhas caíram. Mas o fato mais importante, e o nosso Deus, ele tem uma ação tão poderosa, todas as vezes que Deus entra em algum episódio na terra, algo de muito poderoso acontece. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, e disse Deus, haja. E essa foi a primeira manifestação poderosa de Deus. E Ele faz um jardim belíssimo e coloca nele um casal belíssimo. Eles dão uma oportunidade de relacionamento ímpar. Coloca uma autoridade ímpar nos ombros e no coração de Adão, mas Adão prefere uma aventura a manter o relacionamento puro com Deus, e ele se afasta. Fôssemos nós, talvez encerraríamos aquela história e iniciaríamos outra, mas o plano da salvação passa exatamente por aí, pela nossa imperfeição. Um Deus que nos ama do jeito que nós somos, para nos transformar à imagem do seu Filho. E chega a mais um episódio marcante, onde Deus manifesta-se na terra, e o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos, mas cumprindo-se a plenitude dos dias, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, e que todos pudéssemos dizer mais uma vez, papaizinho querido. E vocês vão observando que os episódios vão numa crescente. E Jesus vive o seu ministério, e Ele não se curva às pessoas que estão envolvidas com a religião, com a política, com o Estado. E por causa disso, Ele sofre aquela sentença que todos nós sabemos que era nossa. E depois de caminharmos tudo isso, nós nos deparamos com aquela sexta-feira. E eu quero abrir um parêntese e te convidar para o próximo domingo. Nós teremos aqui um musical maravilhoso tratando desse tema. Nós estamos iniciando a Semana da Páscoa. O evento até agora mais poderoso da história da humanidade. Por quê?
nós estamos aguardando o evento que culmina toda a história da humanidade, quando o Senhor virá mais uma vez para nos buscar para si. Então nós observamos que nós vamos caminhando progressivamente na história. Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus desenvolve o seu ministério e ele morre, mas ele ressuscita. E eu quero ler João 20. Eu pedi, o pessoal que estava preparando, as tias, as professoras estavam preparando esse roteiro lindo, quero parabenizar todo o esforço envidado, ficou lindo, maravilhoso. Me passaram o roteiro e ao longo dos dias eu venho estudando, pedindo que Deus colocasse uma palavra no meu coração dentro desse capítulo, João 20. Eu quero que você, se tiver a sua Bíblia, que leia comigo, se não, acompanhe aqui na projeção, desde o primeiro versículo, e nós vamos até o versículo de número 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro com outro discípulo saíram apressadamente e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Mas não entrou. Encurvando-se, olhou lá para dentro e viu os panos de linhos jogados ali, mas não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho caídos, e que o lenço que estivera envolto em sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolados em um lugar à parte. Enrolado em um lugar à parte. Então também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro viu e creu. Pois como eles ainda não entendiam as Escrituras que dizia que ele deveria ressuscitar dos mortos, então os discípulos retornaram para a sua própria casa. Mas Maria ficou parada chorando do lado de fora do sepulcro. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou para dentro do sepulcro. E lá viu 2 anjos de branco assentados, onde antes jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E eles disseram a ela: mulher, por que tu choras? E ela disse: levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E quando ela ainda havia dito isso, ela voltou-se para trás e viu a Jesus em pé, e não sabia que era Jesus. E então Jesus disse a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo que fosse o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu mesmo o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse a ele: Rabi, que quer dizer mestre. Então Jesus disse a ela: não me detenha por enquanto, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diga-lhes: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus.
E Maria foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara estas coisas. Quando eu li essa palavra, eu pedi a Deus que me revelasse alguma coisa, que colocasse no meu coração algo que eu não enxergava no texto, pastor. Eu tenho certeza que nós já passamos por aqui um sem número de vezes, mas o Espírito Santo, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que sempre tem alguma coisa para compartilhar ao nosso coração. O sepulcro aberto é a evidência da ordem no caos. Caminhe comigo. Os discípulos estavam entristecidos e amedrontados, correto? Sim? Sim. Maria e as outras mulheres, até mais corajosas que os discípulos, porque eles ficaram trancados pensando assim: se mataram a Jesus, imagine o que não farão a nós. Mas as mulheres corajosas, um misto de coragem e de um sentimento de perda, muito sério, muito grave, foram até o sepulcro. Em outros evangelhos nós vemos algumas variantes, Maria, em Mateus, Maria e algumas mulheres. Mas o fato é que elas vão ao sepulcro e o evangelista João faz questão de focar em Maria Madalena. E o que nós enxergamos nessa história são pessoas também entristecidas. E eu quero parabenizar, Sara, porque a condução da peça foi um brilho na minha cabeça, um brilho nos meus olhos. Medo. Quando nós somos crianças, nós temos alguns poucos medos, ou às vezes muitos medos, mas que geralmente se resolvem quando nós estamos próximos dos nossos pais. É assim. Eu sempre tive medo de cachorro. E quando vinha um cachorro bravo para mim, podia ele ser muito grande. Se eu me escondesse atrás do meu pai ou da minha mãe, quem se lembra da minha mãe, que já dorme no Senhor, pequenininha, não podia fazer nada contra um Rottweiler, mas na minha cabeça eu estava protegido. E aí nós vamos crescendo e nós vamos desenvolvendo outras fobias, outros medos, e nós vamos nos dando conta das realidades, nós vamos percebendo que a vida é bem mais complexa do que aquilo que nós pensávamos quando crianças. E as nossas esperanças vão se tornando cada vez mais escassas. E esse é exatamente o cenário dos discípulos. A Bíblia nos conta que eles estavam animados, motivados. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e André queriam até construir uma cabana para nem descer, tamanha glória do Senhor. Mas chega um tempo em que Jesus diz assim: eu preciso ir para o meu Pai, e vocês foram os meus escolhidos e escolhidas para andar em continuidade essa missão. Eles não queriam ouvir isso, porque geralmente nós desenvolvemos por hábito aquele ouvido seletivo, nós só queremos ouvir o que nos é interessante. Não fosse assim, se isso não fosse verdade, toda pessoa que entrasse no templo ao ouvir pela primeira vez a palavra, naturalmente ela se converteria, mas nós temos filtros. Nós analisamos, nós colocamos vírgulas, nós vamos dizendo é bom, mas ainda não, é bom, mas para hoje não, é bom, mas deixa para depois, e a gente vai filtrando as coisas, e a gente vai amoldando as coisas, e a gente vai se enrolando com essas coisas que a gente costuma envidar esforços para construir. Foi isso exatamente que aconteceu. Jesus nunca disse para os seus discípulos que ficaria com eles para sempre na terra. Pelo contrário, ele disse: eu vou morrer.
Eu vou morrer por causa de vocês. Ninguém tira a minha vida. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas eu não quero que vocês fiquem tristes, porque eu não estou dizendo que eu serei arrancado de vocês. Eu estou dizendo que eu vou percorrer um percurso que, por mais que vocês estejam do meu lado, não podem percorrer comigo. Nesse percurso, eu tenho de ir sozinho, e quando eu for e abrir o caminho e inaugurar a vitória, então eu abrirei de uma vez por todas para vocês, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam também estar comigo. Qual a primeira grande evidência da ressurreição? Nós lemos nos 4 evangelhos, em 2 em especial, Mateus e Marcos, que os principais dos sacerdotes do Sinédrio, com medo de algum plano para roubarem o corpo de Jesus, porque eles ainda não tinham entendido que o Messias havia vindo para dar a sua vida em favor de todos os pecadores. Ele estava substituindo a nossa natureza pecadora e condenada. Era o justo pelos injustos, o fiel pelos infiéis, o bom pelos ruins. É exatamente este o retrato do Calvário, o retrato da cruz. A pedra parece ser mais um empecilho. Afinal de contas, aquelas mulheres não puderam sequer preparar o corpo de Jesus. A Bíblia diz que ele morre no dia da preparação, um dia antes do sábado, na sexta-feira. Abaixa, ficou alto, abaixa. Um dia antes da preparação, na sexta-feira. E antes que fossem quebrar os ossos de Jesus, ele rendeu o espírito. Então ele diz, tetelestai, está feito. Mas essa é a mensagem de domingo que vem e é outro pregador. Vou deixar para ele. O que eu vim dizer para vocês agora é o que acontece depois. Depois de ele render o espírito, depois de ele passar pela morte, seus discípulos ficam frustrados. Afinal de contas, acabou. Quem já perdeu um ente querido e hoje não sente aquele desejo de ouvir mais uma vez a voz, de perguntar alguma coisa, de falar alguma coisa, mas nós sabemos que essa dor hoje nos é impossível, porque aqueles que se foram, se foram. Mas até nisso Jesus é ímpar, é sui generis, é único do gênero. Ele morreu como os mortais morrem, mas ressuscitou para que nós mortais pudéssemos um dia ressuscitar com Ele. E a Bíblia diz que José de Arimateia e Nicodemos pediram o corpo de Jesus, embalaram às pressas, envolveram em linhos, colocaram, porque era costume, envolvia-se o corpo em linho e o rosto, e ele era preparado com unguento, mas não dava tempo, pastor Lindomar, então colocaram no sepulcro assim mesmo, antes que virasse o dia, porque se entra no sábado, estava tudo perdido. O judeu precisava guardar o Shabá. Então eles enterram a Jesus sem fazer o procedimento da mortalha, do funeral. Não tem problema não. Porque nós passamos por funerais, mas ele só experimentou a morte para vencê-la em meu e em seu lugar. E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, depois de vencido o sábado, quando o sol ainda não raiara, aquelas mulheres preparam especiarias e pensam, nós vamos ao sepulcro. Só que o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nos versos 2 e 3, diz assim, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras,
quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Porque era uma pedra pesada e elas eram mulheres. Estavam com as especiarias porque queriam honrar o defunto. O que elas não estavam lembrando é que ele havia prometido que naquele dia ele ressuscitaria. E nenhuma promessa que Jesus fez, nenhuma promessa que Deus faz na história cai por terra. Toda palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Toda palavra do Senhor se cumpre cabalmente. E quando elas chegam na porta do sepulcro, a pedra está removida. E eu pensei, a pedra está removida porque Jesus ia sair. Aí o Espírito Santo falou assim, Vamos comigo lá na Bíblia, no mesmo capítulo 20, eu não li de propósito, versículo 19. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, Jesus chegou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Como é que estava o ambiente? Portas cerradas. E o que a Bíblia diz? E Jesus chegou e abriu a porta sorrateiramente e entrou devagarinho e deu um susto neles. Não. A Bíblia diz que as portas estavam cerradas, porque eles estavam amedrontados. E de repente, cabisbaixos, chorosos, cheios de temor no coração, com medo, qualquer barulhinho na rua, será que vieram nos prender também? De repente, Jesus no meio deles, e aquele susto, e ele diz, paz seja convosco. Jesus não precisava de remover a pedra para sair. E o Espírito Santo ministrou o meu coração, Sara. A pedra foi removida para que os discípulos entrassem, porque eles não podiam entrar para ver aquela situação. O lugar do sepulcro era exatamente o ambiente por onde cada um de nós devia passar. Pedro, João e Maria Madalena entraram lá nos representando a todos os seres humanos. Entrem aqui. Eu saí e não precisava remover a pedra, mas a pedra está removida para que vocês constatem que a morte não me vence, as pedras não podem me vencer, as dificuldades também não são páreo para mim, o inferno não pôde me deter, eu estou vivo e vivo para sempre. Qual é o caminho da percepção? Fui caminhando com o Espírito Santo, ele falou assim, 3 olhares diferentes. Maria olha de fora e não tem coragem de entrar, a pedra está removida, ela volta e avisa a Pedro e a João, a pedra foi tirada do lugar. Pedro mais que depressa sai correndo, mas por algum motivo, João se antecipa a ele e chega primeiro, mas não entra. Ele olha de fora. E quando a gente olha de fora, a gente representa um tipo de pessoa que sabe que as coisas aconteceram, mas não há proximidade suficiente para entender a grandiosidade do ato. João está olhando de fora, ainda tem medo, ainda tem temor no coração, ainda não percebeu. E ele não quer ultrapassar as fronteiras. A Bíblia diz que Pedro passa direto e entra. E quando ele entra, ele percebe algo que não poderia ser um furto.
Porque certamente Maria disse, olha, roubaram o corpo do mestre. E agora? Além de não tê-lo mais em vida, agora nós não sabemos nem onde ele está morto. E ele entra, mas ele percebe. Quem roubasse o corpo ia levar com tudo, embrulhado. Os lençóis estão caídos como alguém que se despiu. Jesus estava dizendo, eu me despi da morte gloriosamente. O lenço que era envolto no rosto e que as especiarias eram passadas, está dobrado e deixado de lado. Não. Alguém que tem o controle de tudo fez isso. E a Bíblia diz que o terceiro olhar, o olhar de João, depois que Pedro entra e vê essas coisas, a Bíblia diz, versículo de número 8, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, mas não entrara, e viu mais de perto, e creu. Quando eu li esse versículo, Damares, o Espírito Santo ministrou ao meu coração uma palavra, eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero sair do ambiente do sepulcro, eu quero vir para dentro dessa igreja, dentro desse templo. Quantas mensagens você já ouviu falando de Deus, mas a sua vida ainda não foi mudada? Quantos resultados negativos você já experimentou na sua vida, querendo verdadeiramente experimentar algo de bom, mas as coisas não acontecem como você esperava? João olha de fora. E ele vê que alguma coisa está diferente, mas ele não consegue enxergar a plenitude do ato, porque ele não entrou para perceber a grandeza do momento. Muitas vezes nós estamos num templo, ouvimos uma mensagem, até recebemos um convite, mas dizemos ainda não, porque nós estamos observando o túmulo vazio, mas do lado de fora nós ainda não nos envolvemos com a história o suficiente para perceber que o túmulo não está apenas vazio. O túmulo representa que Jesus saiu de lá para que nós, quando passássemos por lá, ou se passarmos por lá, não passássemos mais condenados eternamente, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte já foi, e o salário já foi pago, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Tudo que nós não poderíamos fazer, Jesus fez por nós de uma única vez, mas de forma poderosa e suficiente. Os discípulos, então convictos, voltam para casa. Eles ainda estão meio atordoados. O evangelista, parece que eles não deram nem bola para Maria. O homem é meio assim mesmo, né? Ela foi lá e avisou, eles podiam ter falado, não, parece que ressuscitou mesmo. Nenhum evangelista registra isso. Passaram de lá. E ela está lá chorando, olhando para dentro. Está entendendo? Olhar as coisas de Deus não vai resolver o seu problema. Tem que entrar. Tem que experimentar. Se essa nossa carne não for mortificada, se ela não passar por um sepulcro para ressuscitar com Cristo, mas aquele que está em Cristo é nova criatura, feito de novo, feito melhor. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não é um nascimento carnal, você precisa experimentar algo que você ainda não experimentou. Você está olhando de fora. Olhando de fora, a gente gosta do louvor, a gente acha interessante a palavra, mas a vida não muda.
Quando a gente entra, a gente é envolvido pelo ambiente e a gente percebe que o lugar mais triste do mundo se transforma no lugar mais glorioso do mundo. Mulher, por que você chora? No outro evangelho diz, porque você procura o vivente dentre os mortos. Ele não pode ficar aqui, ele já ressuscitou como havia dito. A ressurreição não restaurou apenas a vida de Jesus. Não foi só Jesus que voltou a viver. A ressurreição restaurou a nossa relação com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e nós somos pecadores. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas errantes que não têm pastor, mas Ele fez cair sobre Ele a profecia do profeta Isaías, a iniquidade de nós todos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas ofensas, pelas angústias, pelos traumas, pelas dores, pelas feridas, pelos flagelos que Ele sofreu em nosso lugar, a nossa alma foi restaurada. Mas o detalhe não acontece de forma automática. Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, Ele os trata como servos. Chega um determinado momento, já para o final de seu ministério, que Ele diz assim: já não vos chamo mais servos, eu vos chamo amigos, porque tudo o que recebi da parte do meu Pai, eu vos dei a conhecer. E pastor Jadir, é tão interessante, porque quando Jesus recebe o beijo da traição, Ele responde a Judas dizendo: o que vens a mim? Amigo. Ele está dizendo: eu estou dando as mesmas oportunidades a todos os homens. Se você se coloca como inimigo de Deus, se você não respeita ou não responde satisfatoriamente à cruz de Cristo, não é problema de Deus. Ele continua se revelando a nós como um bom amigo. Até uma canção que nós gostamos de cantar muito, né? Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim, um bom amigo. Mas ele não se dá por satisfeito, e antes de ir aos céus, ele diz assim: Maria, não é hora para alongarmos conversa, Maria, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, e eu tenho muita coisa para fazer agora com vocês, nesse espaço de mais ou menos 40 dias, que eu vou ficar aqui com vocês, Maria, não me detenha, eu não posso me alongar na conversa. Mas olha o que ele diz. Versículo de número 17, mas vai para meus irmãos, servos, amigos, irmãos. Obrigado, Jesus. Sabe a nossa condição, sabe o que estava cravado na nossa testa? Culpado, culpada, pecador, pecadora.
Mas Ele vem e nos escolhe, e Ele diz para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, antes eu escolhi a cada um de vocês, e a cada um de vocês eu dei um nome, mas não é um nome para ficar na inércia. O nome que eu dei a vocês é para que vocês vão e deem frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, e o nome do meu Pai seja glorificado na vida de vocês. Culpados, pecadores, execráveis, servos, amigos, irmãos. Glória a Deus. Vá para os meus irmãos. Que irmão? Eu só tenho um irmão. E dependendo das atitudes, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Mas dependendo das atitudes do meu irmão, eu fico bravo com ele. Agora pensa esse cenário. Falou que ia comigo e na hora H disse que nem me conhecia. Falavam que me amavam, mas ninguém ficou me vendo no momento de angústia. O que ficou mais perto ficou escondido atrás das mulheres. Falou que era meu amigo e me entregou por 30 moedas. Nós faríamos assim. Mas ele não fez assim. Ele vence a morte porque nós estávamos condenados a morrer sem Deus. Ele vence a morte. E ressurreto ele diz: Maria, vá aos meus irmãos e diga a eles que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que injeção de ânimo maravilhosa é essa, que só pode sair da boca de um Deus amoroso, piedoso, generoso, glorioso. O túmulo vazio é o berço da nossa fé. Religiões existem aos montes no mundo. Líderes religiosos existem aos montes no mundo, mas só um, que nem é líder de religião, pode ser chamado de Salvador bendito, Filho amado de Deus. Eis aí o meu filhinho querido, em quem eu tenho muito prazer. O túmulo vazio é o berço da fé cristã. Mas ver o túmulo vazio não é suficiente para estancar as nossas lágrimas. Não é suficiente saber que Jesus salva. Não é suficiente saber que Jesus tem poder. Não é suficiente saber que Jesus perdoa. Não é suficiente, é importante sim, porque da ignorância não vai surgir nenhum tipo de atitude na direção do acerto. Mas saber quem Ele é não é suficiente. Saber quem Jesus é, saber que o túmulo está vazio, não elimina os nossos medos. Nós precisamos passar por lá. Procura Jesus lá. Vai lá em Israel. Foi lá, né, pastor? O que está escrito lá? No túmulo representativo. Ele não está aqui. O dia que eu for lá, eu vou falar assim: eu sei. Inclusive eu sei onde ele está. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens.
Os céus e a terra não são suficientes para amarrarem a sua glória. Ele transcende essas coisas, mas ao mesmo tempo, Ele vai até o pobre e necessitado e o arranca do monturo. E foi isso que Jesus fez com você e comigo. Independente da nossa condição financeira, independente de status social, o que Jesus fez comigo e com você foi nos tirar das trevas. A Bíblia diz, e Ele nos arrancou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho certeza que se Jesus não voltar, domingo que vem nós ficaremos impressionados, emocionados. E é lindo. Mas quando nós procuramos, não está aqui. Ele não está aqui. Aí ele fala assim, olha mais para dentro. Olha mais para dentro. Ele está aqui. 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 Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. A gente que é crente pentecostal, a gente gosta de uns negócios assim, apoteóticos, né? Tá errado não, é nossa natureza, nossa criação. Um Jesus mais pentecostal quebrava a pedra. Não tirava não removia não. Quebrava, explodia. Quando as mulheres chegassem lá, ia estar fumacinha. Mas não, a pedra só está removida. E eles nem entendem direito, tem que entrar para entender. Mas tem uma coisa linda ali dentro. Os lenços, o lençol que envolvia está caído, porque a morte teve de dar lugar à vida. E o lenço está educadamente dobrado e deixado no lugar. Jesus estava dizendo, não estou aflito, não estou desesperado. Sabe quando nós estamos naquele evento assim que a gente está passando muito mal, e aí a pessoa tem que passar por ressuscitamento? Sabe, aquele choque, eu esqueci como é que é o nome, que é aquela carga elétrica, desfibrilador. A pessoa está morrendo, e se não bater o desfibrilador, ela vai morrer. E aí às vezes dá certo, bate o desfibrilador. Como é que a pessoa volta? Nem morreu. Como é que ela volta? Jesus voltou assim. Gabriel, como é que está meu cabelo? Miguel, estou bonito? Jesus, você é sempre lindo. Eles nem vão me conhecer. Aquele corpo limitado ficou para trás, eles nem vão me conhecer mais. Espera aí. Um dia José de Arimateia vai precisar desse túmulo, vou deixar ele organizado, ele me emprestou. Vou deixar tudo certinho aqui, não vou deixar bagunça não. Tudo o que aconteceu na vida e na morte de Jesus tem um motivo. O túmulo emprestado representa exatamente a nossa história. Era você, Elinho, que tinha que estar lá, mas eu também. E aí nós falamos que é nosso túmulo emprestado. Ele falou, tudo bem, porque vocês precisam ter um fixo.
mas o meu é estadia rápida. Foi o primeiro Airbnb. Fiz até propaganda agora, né? Zé, vou usar 3 dias, vou deixar limpinho. Maria, por que choras? Senhor. E agora o Espírito Santo está perguntando a você: por que você chora? Por que sua vida não entra nos eixos? Talvez você veio aqui nessa noite e o Espírito Santo te trouxe aqui exatamente para que você entendesse. Você conhece a história, mas está vendo de longe. Precisa passar por ela. Precisa morrer com Jesus para também com Ele ressuscitar. Precisa experimentar o novo nascimento, e essa é a função da igreja na terra. Nós não pregamos aqui melhoria de vida, melhoria de salário. Todos nós gostamos disso, trabalhamos para que a vida tenha algum conforto, para que o salário seja justo e digno, mas nós temos uma esperança. Estou melódico hoje. Há uma canção na harpa cristã que diz assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis